Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco aqui no estúdio, Cláudio Antunes, que é coordenador da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Oi, Cláudio, tudo bem? Bom, o TV Simpro vai abordar neste programa o IDEB. Vamos falar um pouco sobre essa pauta que tem sido bastante divulgada nos últimos dias. Cláudio, primeiramente, para fazermos um paralelo com a pauta do IDEB, o que vem a ser o projeto de lei 6840 de 2013? Ele é um projeto dessas coisas que as comissões no Congresso, ele é fruto de uma comissão e que os próprios parlamentares também podem estar apresentando o tempo todo, e ele foi feito meio que resgatando uma discussão de formato de ensino médio que nós vimos na época da ditadura militar, com uma carga horária maior para o estudante, coisa que nós já vimos até no passado, nesse período do regime militar, e que tenta corrigir distorções, problemas que a gente tem hoje na qualidade a partir da ótica que nós já vivenciamos no passado. Projeto, inclusive, que a gente foi contra, por isso a coisa andava lá engavetado mesmo, né? A gente pode pedir que as pessoas tenham ideias, né? Mas a gente tem discutido e esse projeto ficou engavetado. Agora, pelo advento do IDEB ter trazido, como sempre, alguns indicadores, querem utilizar os indicadores para justificar a aprovação de uma mudança radical no formato do ensino médio, que a gente vê com preocupação porque poderia levar ao êxodo alguns estudantes, né? Então, esse formato que envolve ampliar a carga horária é um discurso muito bonito, porque até parece não, mas vai melhorar. Só que o perfil hoje no Brasil do estudante do ensino médio em diversas situações envolve que, se você faz esse movimento, o estudante perde a capacidade de poder acompanhar as aulas, ou seja, ele não consegue frequentar e tem que abandonar, não concluindo, portanto, o ensino médio, porque o perfil do povo brasileiro é de começar a trabalhar cedo, muitas vezes, inclusive, antes de concluir a educação básica. Perfeito. Bom, para esclarecer, houve a divulgação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, né? O IDEB. Na sua avaliação, o ministro da Educação fez algumas declarações sobre sobre esses resultados. E, na sua avaliação, o ministro deturpou o resultado do IDEB para acelerar a tramitação desse PL? Esse a gente percebeu que ele utilizou o desempenho das escolas apresentadas ali no IDEB para justificar a aprovação desse projeto, mas inclusive poderia estar fazendo outras propostas de mesmo porte, novidades, digamos assim, e devemos até ter, porque esse tipo de brecha, quando um ministro abre, fomenta, na verdade, discussões no Senado e na Câmara, no sentido, inclusive, de mudar a trajetória hoje da educação pública, que nós queremos que mude, mas mude mesmo para melhor. O IDEB é uma forma de você, para o gestor público, estar aferindo metas, mas também é uma ferramenta que aponta as políticas públicas que o Estado tem que assumir para trazer as melhorias que a gente precisa na educação. Então, o IDEB ele não é, em si, uma ferramenta de ranqueamento, que às vezes as pessoas confundem. E aí, principalmente a grande mídia, ela tem utilizado os resultados do IDEB para fazer ranqueamento, porque aparece ser muito mais bonito falar que a escola classe 1 é melhor do que a escola classe 2, que é melhor do que a escola classe 3. É uma avaliação, porque, na verdade, superficial, exatamente, né? Não é isso o objetivo das provas que são aplicadas lá no SAEB, no Ensino Fundamental, ou do Prova Brasil, ou do Provinha Brasil, nas séries iniciais. O objetivo ali é você realmente identificar também o que não está bem naquela comunidade escolar e o que pode ser feito como desdobramento, né, para você continuar avançando no desenvolvimento daquela comunidade. Então, o objetivo é esse. Logo no início, em meados de 2005, quando o governo federal lançou isso, a nossa preocupação dos sindicatos de professores Brasil afora, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, foi justamente a utilização desses dados não como
um indicador para as políticas sociais, mas como um mero instrumento de ranqueamento, como se utilizava no passado para saber qual escola que era melhor do que a outra. E o que nós precisamos discutir é o que falta para que a escola atinja um nível de qualidade considerado muito bom. Inclusive existe índices que serviram inclusive de parâmetros para a discussão do IDEB aqui, que é o da OCDE. Então, o índice da OCDE que mede o desenvolvimento econômico, que basicamente é isso, né? Passa por uma discussão educacional. Nos países europeus, ele coloca como uma educação de qualidade. Se você de 0 a 10, você alcança a média 6. As escolas aqui no Brasil, por exemplo, têm passado por essas avaliações e aí já vinha mesmo antes do IDEB, e aí foi criado, portanto, metas. A cada 2 anos você tem uma meta que se a escola for trabalhando, aonde se identificar que precisa melhorar, até 2022 nós vamos colocar todo mundo numa média. A média 6, no caso, para o IDEB seria para o ensino fundamental, séries iniciais. Fundamental, séries finais teriam uma outra nota de corte para alcançar até 2022, e o ensino médio também. E é lógico que quando chegar lá em 2022 você reestabelece um pacto. Você precisa conversar isso com a comunidade para continuar desenvolvendo. Nesse caminho de 2005 para cá, acho que tem faltado muito do diálogo com essas comunidades do que falta. Ou seja, o que as comunidades hoje precisam e ainda não têm é dos recursos necessários para fazer com que a escola, a sua comunidade, se desenvolva. Quais seriam esses recursos? Nós sabemos que a educação ideal... Cada estado tem um desenvolvimento educacional, uma condição de escola pública, né? Então nós temos estados e municípios mais pobres em que você não tem a mesa para o estudante, não tem a cadeira, salas superlotadas, você tem a falta do professor com um nível universitário, ou seja, às vezes o professor ainda não concluiu, mas se ele não der aquele aluno ainda de determinado curso, não estiver dando aula, não tem ninguém para dar. Então, precariedades no magistério, já atuando dentro da escola, em comunidades mais carentes e distantes, porque a gente, infelizmente, ainda padece de uma política que trouxe para os grandes centros urbanos a universidade, e a descentralização disso é muito recente, ainda tem pouco impacto em algumas comunidades. Então, assim, o conjunto disso traz para a gente um grande desafio, que é levar esses recursos para essas comunidades. Se a gente pegar aqui o Distrito Federal, que tem uma realidade de formação de professor, nós temos praticamente 100% dos professores hoje. Inclusive, na semana passada a gente estava com uma turma, para você ter uma ideia, Paulo, a gente tem menos hoje que 200 professores que não têm curso superior na rede, falando dos professores efetivos e a grande maioria dos contratos temporários. E na semana passada a gente teve uma formatura de professores que não tinham a licenciatura, alguns até tinham outro curso superior, mas não a licenciatura, e que se formaram em pedagogia pela Universidade de Brasília, em parceria aqui com o Fórum de Formação Docente, com a Universidade de Brasília e a própria Secretaria de Educação. Então, assim, o Distrito Federal tem uma realidade de formação professor diferenciado no país. Temos também escolas com problemas, mas em comparação a estudantes que ainda estudam debaixo de árvore, com o teto caindo na cabeça do aluno. Aqui o teto de vez em quando cai na cabeça dos nossos alunos, infelizmente. A gente viu alguns episódios 3 meses atrás na Samambaia, mas de forma geral você tem uma estabilidade nisso. Falta ainda muita coisa, imagina o resto do país. Isso afeta diretamente no rendimento desses alunos. Né? Aqui um dos grandes desafios que nós temos da educação na capital é você diminuir o número de alunos. Assim, não tem condições de você querer o mesmo resultado de alunos no processo de alfabetização, que são avaliados, inclusive, no Provinha Brasil, que alunos, por exemplo, que estudam na grande parte da Europa. Você tem na Europa turmas que são de alfabetização com 15 estudantes, e as nossas turmas aqui no processo inicial de alfabetização são 28. Então, você não pode querer
que esse aluno tenha o mesmo desempenho nessas condições, porque Até o porque professor não recebe a mesma consegue, atenção, né? Que a questão é justamente essa, né? Assim, o professor não consegue dar a mesma atenção que dá para 15 numa turma com 28. Todos os anos o Simpro faz a discussão da estratégia de matrícula, discute. Esse número já foi maior, né? Se a gente pegar 15 anos atrás, as turmas de alfabetização estavam com 35 estudantes. Então, se você imaginar que hoje nós temos 28, já é um avanço, mas é muito tempo para se baixar relativamente tão pouco. Nós não podemos esperar mais 15 anos para diminuir para 15 estudantes na turma de alfabetização. E é a mesma coisa do ensino médio nosso aqui no Distrito Federal. Então, a capital federal ainda trabalha com o ensino médio se fosse auditório. Então, eu não posso exigir que o aluno do ensino médio tenha o mesmo desempenho que a OCDE exige, quer lá nos países europeus, porque lá você tem em torno de 25 alunos no ensino médio na turma. Aqui nós temos turmas de 40, 45, às vezes nas pontas. Santa Maria, por exemplo, já chegou ao cúmulo recente de ter 45 estudantes. Então, o rendimento dessa turma inviável, né? não é o mesmo. O professor não consegue fazer o atendimento individualizado na forma que um professor com 25 alunos faz na Europa para estudantes do ensino médio. E, infelizmente, a política aqui, inclusive de órgãos de controle, não tem sido no sentido de favorecer esses investimentos. A gente tem que dizer que poucas ações são feitas do Ministério Público no sentido de exigir a construção de mais escolas, redução do número de estudantes. As ações são muito mais elementares, no sentido de o aluno que não conseguiu a vaga, eles vão lá, tem 45, põe o 46º. Poxa, tudo bem, você está botando o 46º, mas cadê a sua ação como órgão fiscalizador, inclusive de qualidade, cobrando do Estado a construção de escola para a gente baixar de 46 para 25? Então, assim, e isso interfere diretamente que as escolas alcancem essas metas e que os estados, portanto, cumpram a meta até 2022. Você acredita que é possível atingir essas metas até 2022? Apesar dessa dificuldade, né, que eu estou relatando, e ela é real, a gente teve nos últimos 10 anos muito mais investimentos na educação. E precisamos de muito mais. Eu diria que hoje a gente precisaria triplicar o que já foi triplicado, porque o orçamento para a educação, o orçamento do Ministério da Educação de 12, 13 anos atrás, é hoje 3 vezes maior. E aí, fazendo todas as correções, análise até em moeda estrangeira, assim, é maior. Isso é fato. E isso foi importante para, inclusive, a gente implementar, o Estado implementar, na verdade, né, uma política que analisa os dados de desenvolvimento dessa educação e o que falta para que isso seja mudado ao longo da história. O MEC tem vários programas junto às escolas que não alcançam a meta, de recursos adicionais que chegam à escola quando ela não alcança a meta, justamente para poder levar. Porque assim, sai o IDEB, mas também tem a ação de que, bom, aqui não alcançou para esse ano qual é a meta, é uma escadinha, né? A nota vai subindo enquanto meta. Para você ter uma ideia, a gente tem várias escolas no Brasil que já alcançaram a meta que está programada em tese para 2022. Aqui no Distrito Federal nós temos. E outras Mas o indicativo é uma média, então visualmente é uma média. E depois vai sair, nos próximos dias deve sair individualmente das escolas, que é o momento que eu diria que, assim, que a imprensa mais gosta, que é aquele momento que ela vai poder ranquear. E não é isso, a política não é para isso. O que nós temos que identificar tais escolas não estão bem. E o que falta? Claro. Isso tem que servir para isso. O que falta? Está faltando uma máquina de xerox? É um diagnóstico, tem muito aluno, né, também. Essa comunidade tem aluno, por exemplo, que passa necessidade em casa, isso interfere diretamente no rendimento. Na sua avaliação, por exemplo, esse índice do IDEB, ele fomenta a discussão de outras políticas públicas de educação ou sociais? Sim, algumas inclusive já até existem. Então a escola identificada que está abaixo da meta para aquele ano e pode ter dificuldade para alcançar até 2022 o que se espera de cada escola ou rede, né? Você faz alguns investimentos pontuais ali. Então manda a xerox que faltou,
manda um recurso a mais para desenvolver o projeto, trabalha-se com a educação integral, a escola convidada a trabalhar, porque aí ela recebe mais recurso. Mesma coisa o ensino médio, o fundamental, com projetos específicos para poder desenvolver ali a educação no âmbito daquela comunidade. Isso precisa ser aprofundado, ou seja, mais investimentos precisam chegar. Por isso que a gente tem uma briga constante, os estudantes também, no sentido da gente garantir o pré-sal para a educação. O pré-sal é uma fonte nova que nunca foi utilizada diretamente para investimento, mas que hoje está ameaçado de ser retirado. Então, justamente no momento que a gente está aí alguns 6 anos, né, mais ou menos, de distância da data de 2022 para a última avaliação, nós precisamos fazer esse incremento na educação. A gente precisa valorizar o professor, que é um ponto também que interfere no rendimento. O professor tem que ter formação continuada, ele tem que ter um curso superior, ele tem que ter um salário decente, que ele possa ter acesso à cultura, lazer, descansar. É uma profissão extremamente desgastante, tanto é que a gente, né, sempre tem discutido assim, ó, precisa manter o sistema hoje, sem querer mudar de assunto, da aposentadoria especial do professor, porque é uma profissão extremamente desgastante. Exige muito, né, do Exige profissional. muito. Então, assim, você precisa, de alguma forma, valorizar também esse profissional, porque isso tem reflexo direto na qualidade de Fora ensino. a questão do uso da voz, né? E não há política nenhuma de saúde. Eu acho que a gente já até abordou um pouquinho sobre isso. Nós estamos na capital federal e não há uma política de prevenção da saúde do trabalhador como um todo aqui no GDF, mas sobretudo na educação, que o professor tem a voz como uma ferramenta de trabalho, você não tem uma política que trate disso. Há coisas assim absurdas, cargas horárias extenuantes e, sobretudo, novamente, né, número de estudantes em sala de aula. Você tem uma coisa, você dá aula para 25 estudantes, outra coisa você dá aula para 45 no ensino médio. Uma coisa é você ter 28 estudantes, outra coisa é você ter em torno de 15, que é o que você tem. Você exige menos fisicamente, inclusive, do professor. Mentalmente também, Mentalmente, né? Principalmente, né? Assim, você vai chegando agora no final do ano, você tem professores muito mais estressados, cansados, psicologicamente falando, para concluir o ano letivo. A criançada não, a criançada sempre está naquele gás todo, né? E o professor muitas vezes não acompanha isso no final do ano, justamente pela sobrecarga de trabalho que é conferido desde o início do ano letivo. Perfeito. Bom, tem uma questão também que o suporte às famílias não deve ser apenas para a permanência do aluno na própria escola, mas também o seu desenvolvimento pleno, não é isso, Cláudio? As políticas sociais, elas têm que estar integradas, é uma coisa assim, interessante, que às vezes a gente entende, muitas pessoas entendem como coisas separadas. Uma coisa é você receber um aluno na escola de uma família letrada, de uma família em que a alimentação não é um problema, não é uma preocupação. Esse dia eu estava até lendo no Facebook uma juíza, acho que do Paraná, né, ela acabou viralizando algumas postagens dela, reconhecendo como que ela teve... que o privilégio de ter nascido numa família com condições de alimentar, de estudar numa escola particular, que ela até citou isso, dela nunca ter preocupação nenhuma dessa natureza, ter nascido branca. Tudo isso ajudou ela a chegar hoje no cargo, um dos cargos máximos do trabalho aqui, que é o de juiz. E ela falou isso com muita humildade, falando inclusive dessa desconstrução que as pessoas às vezes valorizam da meritocracia, que uma outra pessoa, às vezes, se tivesse as mesmas condições que ela, poderia alcançar a mesma função, mas não vai alcançar porque não existem, por exemplo, políticas sociais que tentam equilibrar isso. Quer dizer, até existem, mas assim, ainda não estão no nível que a gente precisa de intervenção do Estado para garantir que as famílias tenham alimentação básica, não precisem permitir que os filhos trabalhem,
né? Nós passamos uma fase no Brasil que ao invés da criança ir para a escola, ela ia quebrar pedra o dia todo para ganhar por semana R$1. É a questão da oportunidade, né? Todos Exatamente. devem ter a mesma Então, oportunidade. Todos têm que ter a mesma oportunidade. Isso é uma utopia porque se você pegar até mesmo os países de primeiro mundo, isso não acontece. Mas a discrepância que ainda existe no Brasil, e a gente diminuiu muito isso com programas sociais, o Bolsa Família é um programa que garante minimamente que o aluno tem que estar na escola, senão a família não recebe. Ele é importantíssimo e reconhecido mundialmente como um programa que tem mudado. Claro que você não colhe os frutos dessa política. Que a mudança tem que ser estrutural, né? Isso ao longo de muito tempo. E isso precisa ser repensado, assim, o que eu preciso fazer mais para receber na escola um aluno que possa ir para a escola sem essas preocupações, se ele vai ter o que comer quando chegar em casa, se ele vai ter o que vestir quando chegar em casa, enfim. Ou até para ir à escola, né? Tem que ter um parâmetro mínimo, assim, de sustentação da família. A família é muito importante no processo educacional, mas nesse âmbito de que o aluno tem que vir tranquilo para dentro da escola. O professor está lá para recebê-lo nas condições que ele vem, mas se ele vier sem essas condições que acabam atrapalhando, a alimentação é uma coisa assim, por isso que no Brasil você tem programa de alimentação na escola praticamente desde sempre, né? Assim, para tentar fazer essa política de quase que paternalista mesmo, né? Claro. Que é ruim. O ideal era que as famílias não precisassem desse tipo de ajuda. É um argumento, inclusive, muito utilizado, né? Mas as pessoas precisam avaliar que uma mudança estrutural implica em medidas paliativas, né? Que é uma coisa que alguns não entendem, assim. A fome é uma coisa que não espera, né? Não dá para esperar para você resolver. Então, assim, eu não posso esperar dar a vara para a pessoa ir lá pescar, que eu posso não ter um peixe ali 2, 3 dias, ela vai morrer. Então, assim, nessa metáfora, eu preciso dar o mínimo de condição para a pessoa poder mudar a vida dela através da educação. E a gente tem avançado. Os números não são o que o Ministério da Educação passou, os números do Distrito Federal também. Nós estamos com algumas coisas estagnadas, que os próprios números de fato revelam isso, mas não significa que em 2022 nós não vamos alcançar. Nós temos vários indicadores também nesses números que apontam que está desenvolvendo sim, que nós podemos chegar com mais investimento. Por isso a briga eterna nossa na educação de que é preciso investir mais. Cláudio, o índice, ele interfere no que está planejado e previsto no plano distrital de educação? Ele interfere do ponto de vista das políticas públicas. Então, se eu não estou alcançando a meta ou estou estagnado, como agora o ensino médio se apresentou estagnado, tem que parar, refletir por que isso aconteceu e o que é possível fazer de imediato nos próximos 2, 3 anos para voltar a desenvolver e alcançar o que nós queremos até 2022. Na verdade, o que a meta pede até 2022, né? Porque a gente, desde que, enquanto sindicato, precisa lembrar os próprios professores, quando em 2005 isso foi lançado, houve uma grande preocupação do ranqueamento da educação, que de fato acontece, né? Às vezes a mídia vai lá, pega e sai ranqueando tudo. Nós não temos esse olhar, preciso lembrar disso, para esses números. Esses números para nós servem como indicadores de que determinadas políticas sociais precisam de correções ou mais investimentos. Perfeito. Bom, esse índice, ele contempla a diversidade ou isso fica a desejar? Acaba ficando a desejar. Na verdade, a grande diversidade que acaba participando desse tipo de aferição, que não deixa de ser uma aferição, ela é muito distinta. Por exemplo, você tem escola particular, você tem uma comunidade que é atendida ali muito diferente. Geralmente o aluno da escola particular não tem nada disso que eu relatei aqui. Não passa necessidade alimentar em casa, você tem uma família, entre aspas, assim, estruturada, quem vai cuidar de quem, não é o irmãozinho maior que vai cuidar do menor. Então é uma outra estrutura familiar e isso tem um reflexo direto ali na escola e também na educação. A cultura, inclusive, de estar lendo em casa, fez o dever de casa, vamos estudar mais um tiquinho, então isso... Na escola pública você tem um pai que normalmente
ele está trabalhando fora o dia todo. Às vezes o aluno passa mais tempo com a gente na escola do que com os pais em casa, com a família, né? Com a família ali. E quando ele está em casa, muitas vezes o irmãozinho de 10 anos está cuidando do de 9 anos. O de 10 anos não tem muito como ajudar no letramento, no desenvolvimento do irmãozinho. Ele está ali só mesmo para olhar. Tecnicamente falando, nem poderia, mas é da nossa cultura. Né? E a gente ainda tem um perfil que muitas vezes é usado para comparar, e aí sem demérito, né, das escolas militares, Colégio Militar de Brasília e outras Brasil afora, assim, ali são públicos selecionados, então tem prova de seleção para entrar. Nem faz prova para entrar na escola classe 1. Então seria uma espécie de loteria. Os alunos são indicativos, na verdade, e reais. Seria como o Ibope, que pega de um público de 300 pessoas, 3 e faz o recorte por ali. Na verdade, você poderia utilizar, lógico que pode utilizar, né, não o ranqueamento, mas os índices que são obtidos a partir de uma análise da escola particular para a realidade da escola particular, das famílias que estão ali. E na pública, que aí entra os colégios militares, eles acabam entrando como Colégio de Brasília, como escola pública, sem demérito nenhum para a escola, para os estudantes, para os professores que estão lá. Não é isso que nós estamos debatendo aqui. O que nós estamos dizendo é que a realidade deles é diferente das demais escolas públicas. Principalmente inclusive, para falar a verdade, existe, no caso desses colégios militares, assim, uma questão de investimento. Eles acabam sempre recebendo um pouquinho mais de investimento. Você não tem lâmpada queimada. Me desculpe você está com a lâmpada queimada na sala de aula, mas é mais raro do que numa escola pública geral, né? Que o GDF tem administrado, a Secretaria de Educação administra. Claro. Mas, sobretudo, a seleção é que dá um diferencial, porque assim, todo mundo está convidado a ser aluno da escola X militar. E acaba fazendo na prova de seleção, eu acabo pegando sempre os melhores, coloco os melhores lá, não tem como dar outro resultado, né? Tem mesmo que estar com um índice muito bom, obviamente, lá no IDEB, porque os outros alunos, inclusive, que não passaram, mas que gostariam de estudar lá, não terão a oportunidade, vão ficar na rede pública comum, vamos chamar assim. E aí as pessoas ficam comparando. É a comparação que não é justa. O que ocorre lá de aprendizado, não, a gente acha legal, é isso mesmo, tem que ser, a gente queria que as outras também recebessem os recursos e as condições. Agora, nós também defendemos que todo mundo tenha direito à educação pública, gratuita, todo brasileiro tem direito, até mesmo quem sempre estudou escola particular, às vezes precisa, migra para o ensino público, que encontrasse aqui a escola que desejasse também, e isso demanda de investimento. São 3 realidades que não é justo quando começam a comparar, entendeu? Eu posso comparar esse Colégio Militar de Brasília com o Colégio Militar do Rio Grande do Sul, e aí vai, aí tudo bem, é justo. E são realidades semelhantes, né? Mas querer comparar uma coisa com a outra, essa escola aqui não é boa, porque essa aqui também é pública, não funciona o recorte assim. tem que ser mais direcionado, né, para avaliar. Ele precisa tem que ter um olhar mais social, claro, para você apontar onde que vai melhorar. E realidades absolutamente distintas, não tem nem como você fazer comparação, né? A gente tem escola pública aqui no Distrito Federal, se a gente for analisar, que está no IDEB melhor do que muita escola particular. Aqui do DF, você tem algumas situações, e você tem escola pública, aí muitas, né, escolas públicas do Distrito Federal, melhor do que muitas escolas particulares em outros estados. Também é uma coisa. Então, os números, eles proporcionam para a gente diversas leituras. Aí depende de como está usando. O ministro, acho que se equivocou muito ao querer utilizar os números para justificar um projeto decadente que o Brasil já rejeitou. Nós queremos que o nosso aluno de ensino médio conclua com condições de concluir. Não é com esse projeto que isso vai acontecer. Ok. Bom, o TV5 está chegando ao fim. Você quer fazer mais alguma consideração, Cláudio? Só dizer assim, né, que é importante que a gente entenda que os números do IDEB não se limitam aos próprios números. Há uma política social que precisa ser analisada junto com isso. Nós hoje temos um Ministério da Educação que não tem essa visão, tanto é que já quer solucionar de roupante
as coisas com projetos decadentes, né, e que ressuscitaram até recentemente. A comunidade ela precisa estar atenta a isso e acreditar que a escola pública ela é um espaço democrático, ela é um espaço, sobretudo, de saber. Nós temos uma escola pública de qualidade, sim, mas que pode ser muito melhor com a participação de todos, na busca por mais investimentos, por mais qualidade, mas a partir da compreensão de que a escola não é só o prédio, são as pessoas que estão lá, os estudantes, as famílias, os professores. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Comunitária de Brasília. Obrigado. Eu sou Paula Nogueira e convido a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília no nosso site, no nosso canal, e também informo que é possível rever o TV Simpro também na nossa programação e no site do Simpro. É isso, Cláudio? Bom, muito obrigada e até logo.